Olá pessoal, lembra que no episódio 3 a gente escolheu as fontes do projeto e no episódio 4 a gente montou uma paleta com algumas cores? Eu disse que no episódio 10 a gente ia registrar essas escolhas de um jeito que deixa tudo organizado. Esse episódio chegou. A gente vai criar os estilos de cor e de texto no Figma. E depois que você fizer isso, nunca mais vai precisar digitar um código Hex ou configurar uma fonte manualmente. Tudo vira um único clique. Aqui no Figma, vejam que eu criei uma paleta de cores só para mostrar para vocês o que é que eu vou criar como estilo, tá? Então eu planejei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores para a gente criar estilos. Vejam que aqui eu estou nomeando essas cores não pelo nome da cor em si, mas pela função delas. Então aqui eu tenho um plano de fundo padrão, aqui eu tenho um plano de fundo variação, número 1, que é uma variação para um marrom, o padrão vai ser esse branquinho bem claro. Aqui a gente tem uma segunda variação do plano de fundo, que é um branco mais branco ainda. Eu vou mostrar para vocês depois, a minha ideia é fazer umas caixas, uns cards destacados com esse branco, branco sobre branco. E eu criei uma cor que eu vou chamar de acento. Essa cor ela vai servir para os botões e para os links. Essa cor de acento vai ser a cor de padrão, tanto para planos de fundo claro, quanto para planos de fundo escuros. Então tem que ter um contraste bom para as duas situações. Eu também planejei aqui as cores dos textos. Né? Então, um texto que é uma cor que é um quase preto, para o texto sobre o branco. É uma cor branca para um fundo marrom, plano de fundo marrom. Dentro de parágrafos de texto pretos, eu vou ter um texto de destaque, que vai ser um marrom. E quando o texto for branco, eu vou ter um destaque que vai ser o cinza. Tanto esse marrom quanto esse cinza, eles são menos saturados, menos vibrantes do que a cor de acento, que é a cor principal para chamar a atenção mesmo no site como um todo. Então eu aconselho vocês a, quando vocês forem planejar o site de vocês, definir qual é de fato a paleta de estilos de cor que vocês querem no site de vocês. Então, para a gente criar esses estilos, basta vir aqui, sem nenhuma camada clicada, você vem aqui em estilos, aperta o mais e escolhe que quer fazer um estilo do tipo cor. Você define a sua cor. Vamos botar aqui o nome da cor, né? Plano de fundo, padrão. Coloca a cor, o código, né? O código Hex. Então aqui é um F5, F4, F0. E cria o estilo. E assim eu vou fazer para todas as cores. Pronto. Aqui agora eu criei todos os estilos de cor. A técnica para fazer um estilo de texto é exatamente a mesma, né? Você clica no seu Canva, ou seja, não marca nenhuma camada, vai aparecer aqui a opção de estilos, a lista de estilos. Você clica em mais e pode adicionar estilo de texto. E aqui você nomeia os seus estilos. Seguindo a lógica tradicional aí de quem trabalha com HTML, né, com criação de sites, a gente usa esses códigos H1, H2, H3 para dar título aos tópicos, né? Ou melhor, aos títulos e subtítulos. Né? Então, H1 é o título maior, é o título principal.
Todos vão ser fonte plus Jakarta Sans. O H1 ele tem um peso extra volt, ele tem um tamanho 90, ele tem um entrelinhas de 95% e ele tem um entreletras de menos 3%. E aqui basta eu apertar em clicar estilo e ele já aparece aqui para gente. Para eu criar as variações, o estilo H3 e o H2, eu posso, e aqui os demais inclusive, eu posso simplesmente duplicar esse H1, clica com o botão direito, duplica e edita, né? Então vamos renomear ele para H2 e vamos editá-lo com outros parâmetros. Então o H2 é extra bold, mas o tamanho dele é 40. O entrelinhas dele é 120% e o entre letras 3%. Agora vamos criar o H3. Vou duplicar o H2, renomear, editar e aqui eu vou colocar o tamanho 22, o entre linhas 140% e o entre letras mantém menos 3%. Agora eu vou criar o chapéu. Duplico o H3, edito, vou chamar de chapéu. O peso dele já é semi-bolt. O tamanho dele é 12, o entre linhas é 150%, o entre letras é 10% e ele tem uma decoração. Para isso, a gente clica aqui em detalhes da fonte e adiciona a decoração, que no caso é um sublinhado. Só fechar e a gente tem o chapéu. Pronto. Agora eu vou criar o parágrafo. O parágrafo eu vou fazer aqui, duplicando o H3, escrever parágrafo, padrão, e boto aqui, editar. Parágrafo padrão, o peso é regular, o tamanho é 16, o entre linhas é 160%, o entre letras é 0% e ele tem um espaçamento entre parágrafos. Então, eu venho aqui em detalhes da fonte e boto espaçamento entre parágrafos 16. E pronto. Agora o último, eu vou duplicar agora o parágrafo padrão. Venho aqui em editar, mudo o nome para lista. Ele é todo igualzinho ao parágrafo, mas ele tem uma diferença aqui. A gente vai colocar nos detalhes da fonte. O espaçamento entre parágrafo fica 8 e o espaçamento da lista também 8. Fecho, fecho. E agora a gente já tem todos os nossos estilos de texto e de cores registrados. Vamos ver a vantagem disso tudo. Qual a vantagem de se trabalhar com estilos? Digamos que você cria um site, ele está todo configurado, mas por fim você decide mudar a fonte. Ao invés de ir em elemento por elemento, se você trabalhou com os estilos, você vai conseguir mudar todas as fontes de uma única vez. Então você vem aqui em parágrafo, muda a fonte, botar Inter. Pronto. Todos os parágrafos do site já vão para Inter. Ah, e se eu quiser mudar as cores? Agora eu posso mudar todas as cores do site, simplesmente mudando o estilo de cor. Então eu venho aqui, mudo a cor e todos os lugares que eu coloquei aquela cor do estilo, eu posso mudar em um único lugar. Então, digamos que eu não quero mais a marrom, eu quero um verde escuro. Digamos que eu não quero mais esse acento laranja.
Eu quero esse acento, sei lá, gente. Rosa claro. Pronto. E assim você vai mudando as cores do site todos, apenas mudando o estilo. Para valer a pena trabalhar com estilo, você tem que lembrar de usá-lo. Toda vez que você cria um elemento, você dá como configuração dele, você define a partir dos estilos. Então eu criei, sei lá, um quadrado ou um frame, eu quero colocar uma cor, eu não vou digitar o código X especificamente aqui em preenchimento. Eu venho aqui, bibliotecas, e escolho o meu estilo. Ou então, eu venho aqui, clico no meu elemento, coloco aqui nesses 4 círculos, clico nesses 4 círculos e boto direto em aplicar estilo. E aqui eu posso escolher a cor a partir do estilo. No caso aqui do texto, a mesma coisa. Vou escolher uma cor a partir do estilo. Clico aqui no preenchimento biblioteca, venho aqui na cor e escolho uma cor de estilo. No caso da tipografia, mesma coisa. Vem aqui em aplicar estilo e escolhe qual o estilo desse texto. Assim, toda vez que você mudar as características, as configurações desse estilo, você vai estar mudando também as configurações de todos os elementos que estão associados a esse estilo.